90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta. Voltamos, galera. Boa noite. Voltamos com tudo. Tem uma pergunta aqui do Jefferson. Ele diz assim, professor, naquela frase relacionada ao Jorge se cortou, né? Esse sujeito seria só agente, só paciente ou as duas coisas? Então, Jefferson, ele seria exatamente as duas coisas. Porque ele pratica a ação de cortar e, ao mesmo tempo, quem é que sofre essa ação? Ele mesmo. Então, ele é agente e paciente. Nesse caso, a gente tem o que a gente chama de voz reflexiva, que é quando o sujeito pratica e sofre a ação expressa pelo verbo, tá bem? Bom, como eu falei com vocês, a gente vai comentar agora sobre paralelismo, porque o paralelismo é muito importante na construção justamente do sujeito, na relação do verbo e dos complementos. Então, como a gente já passou por essa parte, agora a gente vai focar nessa questão do paralelismo, que inclusive é um elemento, é um item que despontua muito na redação do Enem, na competência 1, tá? Bem, quando a gente fala de paralelismo, a gente está falando de expressões ou de construções, pelo menos duas, tá? Tem que ser a partir de duas, que estejam estruturadas numa sequência. E essa sequência exercendo a mesma estrutura, e aí eu tenho a mesma função sintática. Ao mesmo tempo, para que o texto faça sentido, eu preciso que elas garantam o mesmo significado e, consequentemente, tenham a mesma classe gramatical. Esse daqui não é necessário para o texto que vocês produzem. O rítmico é uma construção de paralelismo atrelada aos textos literários, tá? Que é voltada aí para a literatura. Mas é importante vocês saberem, porque é um recurso que garante a possibilidade de você interpretar melhor um texto poético também. O que isso significa dizer, Felipe? O paralelismo indica que tudo que acontece de um lado da sequência precisa acontecer também do outro lado da sequência. Então vem comigo no quadro rapidinho, ó. Pensemos no seguinte. Eu poderia pegar o caso do verbo transitivo indireto que a gente viu ainda agora. Eu poderia falar lá, gosto. Como eu falei com vocês, quem gosta, gosta de algo ou de alguém. E aí eu poderia falar assim, ó, gosto de... E agora eu vou listar o que eu gosto. Gosto de maçã, uva e chocolate. Bem, essa construção faz sentido para você. No entanto, ela não tem paralelismo. Ela apresenta um problema de paralelismo. Por quê? Primeiro que se eu gosto, tudo que eu ligar ao verbo gostar tem que ter preposição. Então eu precisaria que todos os itens fossem introduzidos com a preposição de, tá? E aí ficou faltando isso. Segundo ponto, maçã é fruta.
Uva é fruta. Reparem que elas estão no mesmo campo semântico. Chocolate não é fruta. Chocolate é besteira, né? Então, agora, todas as construções vêm de nomes de algumas coisas, né? De seres. Nesse caso, todos são substantivos. Então, reparem, o único paralelismo que se mantém é em relação à classe gramatical. Eu tenho uma sequência de frutas e aí espera-se que o elemento que vem aqui, ou que todos os outros que eu apresente, para garantir que o campo semântico esteja todo em harmonia, seja uma sequência de frutas, tá? E aqui eu preciso linkar todos os elementos por meio de uma preposição, porque todos eles vão ser o que nós chamamos de objeto indireto. E aí o que é um objeto indireto? É o complemento ligado a um verbo transitivo indireto. E esse complemento é introduzido pela preposição, tá? Então, nesse caso, eu precisaria fazer essa construção. Você ainda não antecipou seu salário com a Fácil? Não sabe como fazer? Eu vim aqui te ajudar. A antecipação de salário é bem simples. Você faz o seu cadastro no nosso site e conecta os dados bancários da conta em que você recebe seu salário. Depois disso, será feita uma análise de crédito de forma automática e criptografada. Portanto, seus dados estarão seguros. Se a sua análise for aprovada, você conseguirá antecipar uma parte do seu salário igual ao limite liberado para você. E para pagar a gente depois, basta emitir um boleto ou Pix diretamente do aplicativo e realizar o pagamento no seu próximo recebimento de salário. Viu só como é fácil? Acesse o nosso site para ver todas as informações e fazer a sua análise. Um beijo para vocês e até a próxima! No entorno do outro. Reparem ali, ó, este carro é possante e veloz. Tanto possante quanto veloz não tem nada antes. Aqui é verbo, tá? E aí o veloz está depois desse verbo e o possante também. Esse e é conjunção e conjunção não vai contar, a não ser quando for a conjunção alternativa, mas eu botei uma listinha ali para vocês também, ou as conjunções correlatas, tá? Bem, este carro é possante, possante é predicativo do sujeito. E veloz, veloz é predicativo do sujeito. Então, quando eu faço a relação de todos os termos exatamente na mesma sequência, garantindo que o que tem de um lado tem do outro, eu garanto paralelismo sintático. Então, volta comigo no quadro, ó. Digamos que essa construção tivesse todos os Ds, tá? Gosto de maçã, de uva e de chocolate. Em termos sintáticos, todos os elementos seriam objetos indiretos introduzidos por de, pela preposição. Então, o paralelismo sintático estaria correto, o sintático, tá? E aí, reparem, eu poderia ter isso daqui, ó. Vi. Quem vê, vê algo ou alguém. Vi. Sua mãe e seu pai. Vi sua mãe e seu pai. Reparem, quem vê, vê algo ou alguém. Verbo transitivo direto. E aí, quem ou o que eu vi? Mãe, objeto direto, sua mãe, né? Seu pai,
outro objeto direto. O núcleo aqui é mãe, é um substantivo, tá certinho. O núcleo aqui é pai, um substantivo, tá certinho. Antes desse núcleo eu tenho sua e antes desse núcleo eu tenho seu. Então esse sequenciamento, ele mantém um paralelismo. Logo, ele está correto, está adequado. Agora, se eu dissesse vi sua mãe e o pai, estaria errado. Por quê? Porque aqui eu teria, vou trocar até a cor. E o pai, a não ser que fosse o pai dela, tá? Mas aí sendo o pai dela, se ela é sua mãe, eu poderia trocar por o seu avô, ok? E o pai, aqui eu teria um pronome e aqui eu teria um artigo. Não poderia. Ah, Felipe, e se fosse vi sua mãe e o seu pai? Também não poderia. Por que que não poderia? Porque não tem o A aqui. Para eu usar o O aqui, tem que ter o A aqui. Vi a sua mãe e o seu pai. Ou vi sua mãe e seu pai. Ou vi mãe e pai. Ou seja, tudo que acontece em um termo da sequência precisa acontecer no outro termo. Para eu ter esse elemento aqui, ele vai exigir que eu tenha um outro aqui, tá? Isso é paralelismo. O que acontece de um lado precisa obrigatoriamente acontecer do outro lado, ok? Então deem um print aí. Vamos voltar. Ok? Então, paralelismo sintático vai garantir que nessa sequência de elementos coordenados, as estruturas sejam parecidas. Tem preposição de um lado, tem que ter preposição do outro. Tem artigo de um lado, tem que ter artigo do outro. Tem numeral de um lado, tem que ter numeral do outro. Então, por exemplo, 2 meninas, 3 meninos, e aí vai indo, tá? Tem pronome adjetivo de um lado, tem que ter pronome adjetivo nas outras sequências e assim sucessivamente. Belezinha? Bom, reparem aqui numa construção sem paralelismo sintático, ó. Li todo o jornal no folheto e do site. Então, o que eu estou dizendo? Li, quem lê algo. O que eu li? Todo o jornal, o objeto direto, tá? E aí, esse jornal que eu li é do folheto e é do site, ou é no folheto e é no site. Bem, aqui eu tenho o uso da preposição em, mais o artigo o. Aqui eu tenho o uso da preposição de, mais o artigo o. Então não tem paralelismo. Por que que não tem paralelismo? Porque a preposição não é a mesma. Para que o paralelismo aconteça, eu teria que ter a mesma preposição. Aqui, ó, gosto de uva, maçã e manga. Só tem preposição no primeiro, tem que ter preposição nos 3. Gosto de uva, de maçã e de manga. Então, garantindo o paralelismo, eu teria li todo o jornal no folheto e no site, os lugares onde eu li. Ou eu também poderia falar, li todo o jornal do folheto e do site. E aí, eu estaria falando de onde vieram esses, né, de onde veio o jornal, tá? E gosto de uva, de maçã e de manga, para garantir o paralelismo sintático. É óbvio que a gente aqui está olhando separadamente, mas na hora em que a gente produz, a gente precisa que os 3 caminhem juntos. Sintático, semântico e o morfológico, tá? O rítmico é que não, ok? Bem, paralelismo semântico é quando as ideias mantêm o mesmo campo semântico, ou seja, elas pertencem a uma relação de sentido que estão ali dentro de um mesmo universo de significação. Então reparem aqui, ó, Ana tem 2 carros, um nacional, outro importado. Repara que
tanto a palavra internacional, perdão, tanto a palavra nacional quanto a palavra importado, elas estão no mesmo campo semântico. Elas fazem referência à nacionalidade, a de onde o carro é, a origem do carro. Então eu posso sim usar esses dois elementos como elementos que garantem um paralelismo no campo do significado, ok? Agora, eu poderia ter construções sem campo semântico. Reparem aqui, ó. Adoro. O que eu adoro? Verbo transitivo direto. Então eu vou fazer uma sequência de objetos diretos. Adoro bossa nova. Só tem um objeto direto, não tem nada no entorno dele. Ótimo. Adoro samba. Tá tranquilo aqui também. Não tem nada no entorno. E roupas. Bem, reparem que todos os elementos estão sequenciados exatamente na mesma ideia sintática, mas não tem o mesmo campo semântico. Por quê? Bossa nova faz referência a um gênero musical. Samba é um gênero musical. Então, bossa nova e samba estão dentro do mesmo universo semântico, mas roupas não. Roupas está no campo semântico de vestimenta. Tá? Minha casa é amarela, branca e confortável. Amarela, branca, confortável são predicativos do sujeito, atribuem qualidade à casa. E aí, em termos sintáticos, há paralelismo nas duas construções. No entanto, amarela pertence ao universo das cores, assim como branca. Então, amarela e branca estão no mesmo campo semântico, mas confortável não. E aí, repara, amarela e branca são informações objetivas. O que isso significa dizer? Todo mundo vai olhar para aquela casa e vai conseguir enxergar que ela tem cores amarela e branca. Agora, confortável é uma informação subjetiva. Isso depende de quem vivencia, de quem atribui aquela informação. Eu posso morar na mesma casa e não achá-la confortável. Então, o que pode ser confortável para você pode não ser para mim. Isso é subjetivo. O subjetivo é aquilo que depende de cada um separadamente, tá? Bem, e aí o confortável, além de não ser nem do mesmo campo semântico, não pertence à ideia da classificação do próprio adjetivo. Aqui eu tenho dois adjetivos objetivos e um adjetivo subjetivo. Como que eu poderia fazer para reestruturar isso e garantir paralelismo semântico? Eu poderia trocar roupas por um outro gênero musical. Então, adoro bossa nova, samba e rock. Ou eu poderia pegar tudo atrelado a esse universo de vestimentas, tá? Gosto de sapatos, acessórios e roupas. Aí eu estaria dentro desse universo aí de arrumação. E aqui eu poderia falar, minha casa é amarela, branca e verde, mantendo tudo com cores. Ou eu poderia pegar tudo atrelado à subjetividade. Minha casa é linda, confortável, e que mais? Linda, confortável. Linda e confortável. Poderiam ser só esses dois, não me vem nenhum outro agora. Então, eu usaria só adjetivos que manteriam esse teor espetacular. Linda, confortável e espetacular. Sou eu que acho. Sou eu que acredito naquilo. É uma sequência aí de adjetivos subjetivos que qualificam, mas através do olhar daquele que vê, ok? Então, o paralelismo semântico garante que os termos que estão sequenciados pertençam aí ao mesmo universo de significação, tá? A gente precisa parar para pensar nisso, porque isso é muito importante para a construção de um texto. E um dos critérios que mais penaliza na competência 1
do Enem, de qualquer outro vestibular também, porque os vestibulares, de um modo geral, qualquer concurso, na verdade, que cobra redação, avalia o uso da língua. E o paralelismo é um problema associado ao cumprimento da norma padrão do texto, tá? Bom, dando prosseguimento, a gente fala agora do paralelismo morfológico. O paralelismo morfológico é aquele que vai analisar se os termos sequenciados pertencem à mesma classe gramatical, para além de exercerem a mesma função sintática. Então reparem aqui, vou voltar. Vou voltar aqui mais um. Ó. Repara que folheto e site exercem a mesma função sintática, perdão, a mesma classe gramatical, são nomes. Uva, maçã e manga são nomes, mesma classe gramatical. Vindo para cá, bossa nova, samba, roupas, todos são a mesma classe gramatical, dão nomes aos seres. Amarelo, branco e confortável pertencem à mesma classe gramatical, que é a classe gramatical dos adjetivos. Então, tem paralelismo morfológico, tá? Agora, como eu falei com vocês, o bom texto é o texto que casa as três construções. O paralelismo semântico, o morfológico e o sintático. Reparem aqui. Ana e José estavam passeando. Ana e José estavam passeando. Sobre quem eu estou falando algo? Sobre Ana e José. Eu tenho aqui o meu sujeito. Quantos núcleos há nesse sujeito? 2. Ana e José. Ana é o nome, é um substantivo. José é outro substantivo. Então eu tenho 2 substantivos. E para além disso, olha que interessante, porque aí eu estou olhando só a classe gramatical. Paralelismo morfológico. Os 2 pertencem ao mesmo universo, que é a questão semântica. Ana dá nome a uma pessoa. José dá nome a uma pessoa. Mesmo campo semântico. Ana exerce a função sintática de sujeito. José exerce a função sintática de sujeito. Mesma classe, mesma função sintática. Então essa construção aqui, ela está em harmonia no paralelismo sintático, semântico e morfológico, tá? Agora reparem aqui em construções que não têm paralelismo morfológico. Ó, proibido bicicletas, fumar cães. Aqui essa placa circula muito, né, de um modo geral na internet, e aí criando uma tentativa de imaginar como é que isso poderia se construir, tem aqui uma bicicleta, como se fosse um agente que pudesse fumar, e o corpo da própria bicicleta é a parte relacionada à boca. E o cachorro é aquilo que a bicicleta está fumando, né? Bom, fazendo um sequenciamento dos termos, esquecendo isso daqui, a gente teria proibido. E aí a gente vem com uma sequência de coisas proibidas. Que coisas são proibidas? Bicicletas. Bicicletas são proibidas. Fumar é proibido. E cães são proibidos. Bem, vamos lá. Bicicleta e cães, os 2 são substantivos, ok? Fumar é verbo. Não pertencem, então, né, todos os itens dessa sequência não pertencem aí à mesma classe gramatical. Logo, eu tenho um problema de paralelismo morfológico. Como que eu poderia resolver isso? Eu poderia falar, ó, aquilo que se fuma é cigarro. Então, eu poderia dizer proibido bicicletas, cigarro, cães. Porque aí eu teria todos os itens da mesma classe gramatical. Ou seja, eu teria todos os itens pertencentes aos substantivos, porque eles nomeiam os elementos, tá? E aí eu estou dizendo que é proibido bicicleta, é proibido o cigarro e é proibido cães, tá bem?
Bom, e aí repara, deixa eu até voltar rapidinho. Aqui a gente tem paralelismo morfológico. Aqui a gente tem paralelismo sintático, mas aqui a gente não tem paralelismo semântico, porque bicicleta é um meio de transporte. Cães nomeia animais de estimação. Cigarro é uma substância, algo que as pessoas usam. Então não tem relação um com o outro no campo semântico, tá? Bem, em termos de tipos de paralelismo, esse é o último. É o paralelismo rítmico. Esse daqui, como eu falei com vocês, ele é à parte. Ele é analisado exclusivamente para os textos poéticos. Ele é usado para garantir, como o nome já diz, ritmo. Então ele estabelece sequências que são construídas de maneira bem semelhante para que a gente possa garantir ritmo e rima dentro da frase. E aí vem um padrão. Então, peguei aqui esse texto do Carlos Drummond de Andrade. Ele põe lá, ó, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre. Repara, as estruturas vão seguindo um mesmo padrão. Se, você e o verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo. Se, você, verbo no pretérito do subjuntivo, tá? Aí, ele vem aqui e depois traz uma informação para isso. Aí ele vem, ó, com três versos seguindo essa estrutura, e aí vem uma quebra. 3 versos seguindo essa estrutura e vem uma quebra, tá? Então ele mantém o ritmo, garantindo uma cadência, garantindo uma sequência um pouco mais acelerada ou um pouco mais lenta e, ao mesmo tempo, garantindo a ideia de o texto estar todo em harmonia, estabelecendo o diálogo. Mas esse daqui não é um elemento que vocês precisam usar no texto. Na verdade, vocês nem vão, tá? Vocês precisam seguir nas construções textuais de vocês o paralelismo sintático, o semântico e o morfológico. Esses 3 ao mesmo tempo, beleza? Bem, reparem aqui numa construção sem paralelismo rítmico e garantindo o paralelismo rítmico. Ó. Vi um gato no quintal, um cachorro na porta, um pássaro na árvore e uma flor. Reparem, vi. Quem vê, vê algo. O que vi? Objeto direto. Tudo isso aqui. Um gato no quintal. Núcleo do objeto, gato. No quintal, adjunto adverbial de lugar. Mas eu também vi um cachorro na porta. E aí eu tenho cachorro como núcleo do objeto direto. Na porta, o adjunto adverbial. Um pássaro na árvore. Núcleo, pássaro, objeto direto. Na árvore, adjunto adverbial. E uma flor, objeto direto. E aí, repara, nesse caso aqui, eu não tenho um sequenciamento que mostra uma logicidade. Repara que nesse caso aqui, vai além do que a gente falou da estrutura da construção sintática, do paralelismo sintático. O paralelismo rítmico, ele vai mostrar um elemento que, gramaticalmente, nem é necessário. Porque, repara, eu posso ter a necessidade de especificar onde vi o gato, onde vi o cachorro, onde vi o pássaro, mas não ter a necessidade de especificar onde vi a flor. Tá? E aí aqui a reconstrução garantindo o paralelismo rítmico. Vi um gato no quintal, um cachorro na porta, um pássaro na árvore e uma flor no jardim. E aí, ao garantir que todos estejam atrelados a um elemento circunstancial, eu garanti que o ritmo vá se estabelecendo em todas as construções sequenciais desse paralelismo. Mas, mais uma vez, ele é um paralelismo necessário no texto poético, não no texto que vocês produzem, tá? Que é a redação do Enem ou a redação de um outro vestibular isolado, como é o caso dos vestibulares de São Paulo e o da UERJ aqui no Rio de Janeiro. Belezinha? Bom,
Como eu falei, os verbos estabelecem relações uns com os outros. E isso acontece quando a gente tem os períodos compostos, que é quando a gente tem mais de uma oração. E a gente vai falar de período composto daqui a algumas semanas, tá? Mas é importante que vocês observem as relações dos verbos. A gente já estudou a estrutura do verbo, os tempos e os modos, os aspectos semânticos dos tempos e dos modos também, tá bom? Bom, quando eu tiver uma construção com o pretérito imperfeito do subjuntivo, essa construção pedirá um verbo no futuro do pretérito do indicativo. Então, ó, se todos comparecessem, haveria mais cooperação. Eu não poderia falar se todos comparecessem, haverá mais cooperação. Tá? Para isso, eu preciso mudar o verbo anterior. Para eu usar o haverá, que é o que acontece aqui embaixo, eu tenho que usar o futuro do subjuntivo. Então eu não posso falar se todos comparecessem. Eu tenho que falar se todos comparecerem. Ou quando todos comparecerem. Reparem, a gente faz muito isso na oralidade. E o problema é a gente levar isso para o texto. Tá? Se todos comparecessem às manifestações, haverá mais luta, haverá mais conquista. Tá errado. Se eu usar o pretérito imperfeito do subjuntivo, o verbo correlato a ele é o futuro do pretérito. Para eu usar o futuro do presente no indicativo, o correlato a ele é o futuro do subjuntivo. Então, vocês precisam trabalhar essa correlação para que os textos de vocês mantenham a progressão da ideia e não seja um texto penalizado, tá? Bem, quando eu tiver o modo indicativo, o presente do indicativo, eu vou usar aí o pretérito perfeito composto do modo subjuntivo. Então, ó, acredito que ela tenha comprado pão. Acredito. Pretérito perfeito. Tenha comprado pão. Aqui eu tenho o, presente do indicativo aqui, tá? Tenha comprado pretérito perfeito e ele está composto. Por que composto? Porque ele está com o verbo auxiliar e o verbo principal marcando o particípio passado, ok? E aí repara, tenha esse verbo, o verbo auxiliar não está no passado, tá bem? Diferente de eu falar assim, acredito que ela tinha comprado pão. Aí o tinha, o verbo auxiliar está no particípio passado, tá? Perdão, está no pretérito, tá? E aí seria pretérito mais que perfeito composto, ok? Futuro do subjuntivo. E aí, o futuro do subjuntivo com o futuro do presente do modo indicativo. Se você fizer as tarefas de casa, eu ficarei grato. É igual à construção anterior, tá? O presente do modo indicativo também com o presente do modo subjuntivo. Desejo que você estude todo o conteúdo da prova. Então, desejo presente do indicativo. Que você estude, ó, o presente do subjuntivo, ele marca uma projeção, ele marca uma vontade, ele marca um desejo. Então, que você estude, tá bem? Quarta possibilidade, o pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo, mais o futuro do pretérito composto do indicativo. Então, ó, o pretérito mais que perfeito composto, ele vai ser marcado pelo verbo auxiliar e o verbo principal no particípio, tá? Para ele ser do subjuntivo, ele tem esse auxiliar aqui e o verbo marca esse final, ó, SSE, tá bem? O futuro do pretérito composto, ó, composto, verbo auxiliar e o verbo principal no particípio, e ele é futuro do pretérito. Olha aqui o verbo auxiliar marcando o futuro do pretérito, tá? Então, se você tivesse prestado atenção na aula, teria entendido o conteúdo. O pretérito perfeito do indicativo é a ação finalizada, concluída no passado, mas o pretérito imperfeito do subjuntivo, que é o verbo terminado em SSE. Solicitei que ela elaborasse o contrato. Então, solicitei.
concluir, elaborar-se, pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Pretérito imperfeito do subjuntivo, aí é o se, mais o verbo terminado em SSE, e o futuro do pretérito do indicativo. Se você viesse aqui em casa, eu falaria com minha mãe. Então, falaria marcando o futuro do pretérito do indicativo e o se mais o SSE marcando o pretérito imperfeito do subjuntivo. Preciso decorar? Precisa. Não tem para onde fugir, porque é justamente entender essa relação que vai permitir que vocês produzam bons textos aí, ok? Bem, e as correlações que se estabelecem nas construções dos conectivos, isso também precisa ser decorado, tá? Então, como eu falei com vocês, existem alguns conectivos que vão pedir outros. E esses conectivos precisam estabelecer essa ponte também nas construções frasais. Então, quando eu tiver a ideia de comparação, eu posso ter o mais que ou do que, tá? Então, ele é mais inteligente que você, mais inteligente do que você. Ele é menos legal que você, do que você. Ele é tão legal quanto você. Ele é tão legal, perdão, ele é tanto inteligente quanto você, tá? Então, os dois aí, né, na ideia de superioridade, de inferioridade ou de igualdade. Na consequência, que vai ser a construção que vai mostrar um efeito, uma ideia de algo que acontece após outro. Então, por exemplo, ó, falei tanto que fiquei rouco, tá? Ele é tão inteligente que passou em todas as provas, tá? Na igualdade ou na equiparação, que é quando você vai fazer aquela construção de informações, tá? Então, assim como, assim também, não só, mas também, não só como também, tá? Mas também ou se não também. Então, são possibilidades. Na alternância, isso aqui é muito comum, quando vocês apresentam os argumentos da redação, lá na introdução. Então vocês botam assim, ó, nesse sentido, é necessário analisar essa questão, seja pelo viés econômico ou político. Isso está errado. Se eu usei o seja, eu tenho que usar seja de novo. Se eu quero usar o ou, eu tenho que usar o ou. É necessário analisar tal questão ou pelo viés político ou pelo econômico, tá? Seja pelo viés político, seja pelo econômico. Então, eu preciso usar as correlatas ou, quer, nem, já, ora, seja. E os itens 1 e 2 também vão apresentar as suas formas negativas, tá? Não tanto quanto fulano, ele não é tão inteligente quanto Beltrano, tá? Ele não é menos legal que o fulano. Então, admite tanto a construção na ideia positiva quanto a construção na ideia negativa. Belezinha? Essas sequências correlatas são muito importantes. E como eu falei, elas tiram muito ponto na competência 1 do Enem. Principalmente essas conjunções correlatas e aquelas construções dos paralelismos sintáticos. São os erros mais comuns nas produções textuais. Vocês precisam ficar atentos a isso aí, ok? Bem, reparem aqui em textos, em trechos de textos, que são textos poéticos e que rompem com o paralelismo, ou seja, que não seguem um sequenciamento. E isso não tira o brilhantismo do texto, mas que não poderia ser, em hipótese alguma, um texto de cunho objetivo. O que é um texto de cunho objetivo? O texto que vocês produzem. O texto que vocês entregam enquanto redação para uma avaliação da banca, tá? Esses textos aqui são textos de cunho poético, tá? Então, trechinho de Renato do Russo, ó. Eduardo e Mônica eram nada parecidos, ela era de Leão, ele tinha 16. Não mantém paralelismo em absolutamente nada. Repara,
Eduardo e Mônica, os termos estão sequenciados, ok? Exercem função sintática de sujeito. Tudo que tem em um tem no outro. Os dois pertencem ao mesmo campo semântico, ok? E os dois vêm da mesma classe gramatical, ok? Eram nada parecidos. Até aqui ele está falando agora de um modo genérico dos dois. E aqui ele vai sequenciar itens. Ela era de leão, ele tinha 16. Opa! Ao falar da Mônica, ele faz a relação com o uso de um signo. Ela era de leão. Para manter o paralelismo, eu precisaria que, ao falar dele, nós tivéssemos também um signo. Então, ela era de leão, ele era de virgem, ele era de Áries, enfim. Ou, ela era leonina, ele era ariano, que aí manteria também o paralelismo na substituição da locução adjetiva por um único adjetivo, tá? Ou, ainda, se eu quero manter a idade, eu teria que manter a idade dela. Ela tinha 25 anos e ele tinha 16. Eu não preciso repetir anos porque eu já falei anos anteriormente, tá? E aqui um exemplo de Machado de Assis, o nosso maior escritor. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Sequenciamento aqui se dá entre durante 15 meses e 11 contos de réis. Ele fala o período que durou esse amor, né? E que esse período durou esse tempo porque havia, nesse momento, 15 contos de réis. Mas quando isso se esgotou, né, acabou os 15 contos de réis, esses 15 contos de réis acabaram justamente no período de 15 meses, parou de amar. Mas não há paralelismo. Por quê? Quando eu falo de 15 meses, eu estou falando de tempo. E quando eu falo de 11 contos de réis, repara que há até paralelismo no 15 com 11, né? Que é quantidade. Mas o 15 faz referência a tempo. E o 11 não faz referência a tempo, faz referência a dinheiro. Então são elementos de aspectos distintos. Tá bem? E aí eu teria que mudar a construção. Marcela amou-me durante 15 meses, pois foi o período que durou meus 15 réis, meus 15 contos de réis, né? Ou amou-me enquanto eu tinha 15 contos de réis, os quais duraram 15 meses. E aí eu já não teria mais a relação necessária de paralelismo entre esses termos. Então é muito importante que vocês mantenham um paralelismo sintático, semântico e morfológico no sequenciamento do sujeito, dos predicados, dos complementos desses predicados e dos predicativos, estabelecendo relação entre tudo que acontece de um lado com o outro. Para além disso, com os elementos correlatos, que são os conectivos, e também a relação que se estabelece entre os verbos, beleza? Bem, a gente vai encerrando por aqui. Vem comigo aqui no quadro rapidinho. Se tiver ficado alguma dúvida, galera, corre lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf, mande a sua dúvida para que na primeira oportunidade eu possa ajudá-lo, belezinha? Um beijo imenso para vocês, um bom término de Terça da Resistência. Até semana que vem, para a gente continuar desbravando esses mares da língua portuguesa. Valeu? Tchau, tchau, fiquem com Deus, até semana que vem. Valeu, Renan! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.